Pois é, irmãos, como a Bíblia fala para a gente submeter, obedecer os nossos líderes, né? Você não pode ler só Hebreus capítulo 13, versículo 17, né? Como fala o 17, sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissa a autoridades que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta dos seus atos, né? Fala aqui no 17, mas você não pode ler só 13 e 17, você tem que ler do 7 ao 17. É como o 7 fala mesmo aqui, o versículo, capítulo 13, versículo 7 fala: lembrar e imitar a fé dos líderes espirituais que ensinam a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus. O que é o ensinar a palavra de Deus? O ensinar verdadeiramente. Não é ensinar a palavra de Deus com sofisma. Não é ensinar a palavra de Deus junto com barganha, com doutrinas falsas, doutrina de homem. Não. Esse líder, a Bíblia não manda você imitar. Tem que imitar um homem que ensina a palavra de Deus. Quando ele ensina verdadeiramente a palavra do Senhor. É como Hebreus 13:8 fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você entendeu? O que está querendo dizer aqui dessa palavra? Porque Cristo, ele não mudou. Ele é o ontem, hoje e sempre. Por isso que você precisa obedecer seu líder, porque ele tem que ser imitador de Cristo, ele tem que ser exemplo de Jesus, ele tem que ser cristocêntrico, ele tem que ser um homem verdadeiro para você ser um imitador dele. No 13:9, no versículo 9 fala: não deixar levar por doutrinas estranhas, mas buscar fortalecimento pela graça de Deus. A Bíblia está dizendo que não é para você obedecer um líder que leva falsas doutrinas, que leva doutrinas de engano, regras de engano. Tipo mesmo, tem igrejas aí que tem regras de homem, regras que Deus não colocou, e elas se tornam aceitas. Tipo batom, que a mulher não pode usar batom, a mulher pode usar calça. São regras de homem. Isso não está na palavra, então você não precisa obedecer um falso líder desse. Pastores, né, com essas falsas doutrinas heréticas, né, estranhas, como o capítulo fala aqui no 13:9, para você buscar fortalecimento pela graça de Deus, não nessas doutrinas falsas, como tem pastor mesmo que eu conheço que faz um batismo de criança, que é uma mentira. Você não precisa obedecer um líder desse e imitar isso, porque ele é um mentiroso, porque não tem na Bíblia. A Bíblia fala aqui, ó, não deixe levar por doutrinas estranhas. Isso é uma doutrina estranha. É uma doutrina herética, mentirosa de batizar criança. Tem pastor que eu conheço que você precisa prometer que vai sustentar a igreja no batismo. Olha só, onde você já se viu isso na Bíblia? Você não vai obedecer um pastor desse, porque isso é um pastor mentiroso, falso, que você não pode obedecer um líder desse. Você entendeu? Obedecer um líder que faz esses batismos, obedecer líderes que mandam você seguir a linha de Calvino, Hermino, seguir a linha de pentecostalismo, neopentecostal. Isso é mentira, isso não tem na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus é o caminho. A Bíblia nunca falou que Calvino, Herminiano, Hermino é o caminho. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia nunca falou que a Assembleia é o caminho. A Bíblia nunca falou que a Presbiteriana é o caminho. A Bíblia nunca falou que a igreja é o caminho. A Bíblia falou que Jesus é o caminho. Isso é doutrina de demônio, meu irmão. Isso é doutrina falsa. Você entendeu? Quando você coloca uma dependência de uma igreja para chegar a Cristo, isso é mentira. Você entendeu? Isso é uma falsa doutrina, que tem líderes que ensinam. Você não pode obedecer esses líderes que faz isso. Tem líderes que pregam sexta-feira da libertação, 3 sexta-feira da libertação, 4 quinta-feira da libertação. Isso é falsa doutrina. Jesus não ensinou isso. Monte, azeite, óleo ungido, tudo mentira. Tudo não tem na Bíblia, tudo engano para te enganar. Sacrifício de tudo. E a palavra no 9 fala para você não imitar esses líderes. Sair fora. Buscar fortalecimento na graça do Senhor. A Bíblia não ensina você obedecer, imitar a líder falso, mas obedecer, imitar homens verdadeiros, homens que amam as coisas do Senhor, homens que guardam a palavra de Jesus, homens que creem em Jesus verdadeiramente, né? Se você tem um pastor aí que anda pregando monte, azeite, campanha, essas revelações dentro da igreja, tudo mentira. Você não pode obedecer um líder falso desse. Você não pode ter uma visão falsa, mentirosa dessa. Você entendeu? E então a Bíblia fala aqui no 17: obedecer e submeter aos líderes espirituais, pois eles cuidam
da alma da congregação, prestando conta a Deus por isso. Está ouvindo o que a palavra diz? Que você precisa obedecer homens, imitar homens verdadeiros. Não é homens falsos, homens que estão na frente de uma igreja, presbítero, diabo, que concorda com o evangelho falso do pastor, que concorda com a doutrina falsa. Você não pode obedecer esses líderes. A Bíblia fala para você obedecer homens de Deus, homens que ensinam a palavra verdadeiramente. Então você precisa ler Bíblia, você precisa ser um beriano que examina as escrituras sagradas. Você precisa ser um beriano que vá na Bíblia. O que o seu pastor pregar, você tem que ver se está certo, se essa doutrina está certa. Se o pastor prega sobre o Espírito Santo, ver se está de acordo com a palavra, ver se ele está só apontando o Espírito Santo. Se ele estiver apontando o Espírito Santo, não obedeça, porque o Espírito Santo tem que apontar Jesus. Ver se seu pastor ele é cristocêntrico, ver se ele é 100% de Deus, ver se ele crê que Deus é 100% homem, 100% Deus. Você entendeu? Você tem que ver vários tipos de doutrina, porque a própria Bíblia ela nos ensina a ter cuidado. O próprio Cristo não fala para você obedecer líder falso. Você entendeu? Tem aqui a passagem bíblica que Jesus não manda, você cautelai-vos com falsos profetas. João 10 fala, cuidado com os falsos profetas. É como lá em João 10, ali não é aquela passagem, aquela palavra ali não é para diabo nada não. Ele está falando de falso líder, que veio para matar, roubar e destruir. Não é diabo veio para matar, roubar e destruir, é o falso líder, o mercenário. Esse você não deve obedecer. Tem vários exemplos aqui no Brasil de falsos líderes que pregam a teologia da prosperidade, igrejas que pregam Ellen White, que é o centro, né? Igreja que o centro também é calvino, é armínio, vários tipos de coisas, teses que você deve seguir, linhas que você deve seguir a Jesus. A Bíblia fala que você é cristão. A palavra cristão no grego significa seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, se você está nessas igrejas onde tem pastora, diaconisa, isso você não pode obedecer, meu irmão. Sai fora disso, é tudo mentira. Fala líder, homem, não tem negócio de obedecer mulher, diaconisa, pastora, bispo, é tudo mentira, tudo parnafernalho, não obedeça. Você está num falso ensino, você está numa desobediência também, você não será salvo. E cuidado com os líderes, viu? Que anda pregando mentira, engano aí, que eu conheço um bocado de pastor, né? Pregou mentira, você não deve obedecer. Pastor pregou sacrifício, penitência, não obedeça. Pastor pregou Jesus junto com igreja, junto com dízimo, que diz que vai abençoar você, é tudo mentira. Não acredita nessas parnafenárias. O pastor deve ser cristocêntrico. Como é um pastor cristocêntrico? Quando ele aponta somente a Jesus. Um pastor que convida você para vir ao templo, mas não falando que é a casa de Deus. Isso é um pastor mentiroso. Quando ele fala que ali é a casa de Deus, ele é mentiroso. É um pastor verdadeiro quando ele não tem amor, apego a bens materiais, mas ele ama as ovelhas. Pastor que presta conta certinho, pastor que ama as ovelhas, que dá a sua vida, a sua alma pelas ovelhas, como a palavra de Deus diz. Não pastores, né? Como um pastor, né? Um exemplo de um pastor, ele falou numa reunião que eu tive, ele falou assim, se fosse por mim eu nem chamava. Olha só, isso é um exemplo de pastor? Você não pode obedecer um pastor falso desse. Isso não é amor pelas ovelhas, você entendeu? Pastor que eu conheço, igual tem uma amiga minha que é da irmã da igreja, ela está desviada hoje do caminho do Senhor. Ela tinha 8 meses fora da igreja, 8 meses, separou, a vida dela viu uma turbulência e tomava conta de grupos da igreja que eu congregava, tomava conta de grupo e ninguém deu a mão para ela, ninguém ajudou ela, você entendeu? Ninguém ajudou ela, infelizmente, né? E o pastor foi ver ela com 8 meses, ela me falou. O pastor falou, eu achei a ajuda foi do povo do mundo. Agora que o senhor veio querer me dar ajuda, agora que o senhor fala para me voltar para a igreja, isso é pastor? Não é, meu irmão, precisa se converter, você entendeu? Depois de 8 meses, ele foi atrás da menina que se separou e ela falou, pois eu achei a ajuda mais das pessoas do mundo que da própria igreja. Eu era líder de grupos e ninguém lembrou de mim. E o Senhor veio atrás de mim agora. Olha o exemplo. Isso não é pastor, irmão. Isso é um falso pastor, não está nem aí para você. Essa é a realidade. Então você deve obedecer homens verdadeiros. O que é um homem verdadeiro na palavra? Homens que amam as coisas de Deus, que você vê que ele é verdadeiro, que ele busca o Senhor. Um pastor que não fala em dinheiro, pastor que não prega dízimo 10%. Esse é um pastor verdadeiro. Agora, pastor que prega dízimo 10%, meu, pode correr dele, ele é mentiroso. Ele é mentiroso, ele é falso, porque os 10% não existem na graça. Então você tem que ser inteligente, tem que ser sabido.
Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os pastores. O próprio Cristo falou em João 10, lê lá o que Cristo fala ali. Ele veio para matar, roubar e destruir. É o falso mestre, lê do 10, do capítulo, versículo 1 até o 10, lê lá para você ver. Não é de demônio que ele está falando, o pastor mentindo. O pastor falando que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso é mentira, isso é mentira. A Bíblia não fala isso. Aí está falando dos falsos mestres. E a Bíblia dá um alerta, Cristo fala, cuidado, né? Lá em Mateus 24, virão falsos cristos, virão falsos mestres, enganarão muito, se possível, até os eleitos. Cuidado, meu irmão. A Bíblia fala também em Timóteo 4, né? Versículo 3, Timóteo 4 fala aqui, olha só, o que fala? Porquanto chegará o tempo em que não suportarão santos ensinos, ao contrário, sentirá coceira nos ouvidos, reunindo mestres que se mesmo de acordo com sua própria vontade, né? Tais pessoas recusarão o devido à verdade, voltando-se para os mitos. Falsos mestres que irão ensinar essas coisas aqui. Tu entendeu? Então, cuidado, meu irmão. Cuidado. Não obedeça líder falso, líder que prega campanha, sacrifício, penitência. Obedeça homens verdadeiros na palavra, homens que amam a palavra do Senhor verdadeiramente. Busque na palavra, vê se ele está pregando verdade. Que se ele estiver pregando mentira, sai fora, meu irmão. O pastor pregou 10%, ele é mentiroso. Ele obedece mais a cartilha da igreja do que o próprio palavra do Senhor.